Falar em lugar, eu queria falar essa casa, sobre ser casa. Queria compartilhar com vocês uma reflexão com o tema edificação e edificadores. Esse é o tema da palavra para essa noite, edificação e edificadores. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, sumiu para mim aqui. Agora voltou. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 2, verso 13. Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ou, destruir aí, na verdade, para ficar mais claro para nós, o que Jesus está dizendo é: destruam este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. As palavras de Jesus não são que ele destruiu aquele santuário. As palavras de Jesus são que: destruam vocês este santuário, e em 3 dias eu serei capaz de reconstruí-lo. A resposta de Jesus é porque eles estão querendo saber com que autoridade ele entra no templo e derruba a mesa dos cambistas, que estava ali com uma finalidade litúrgica. Muito embora essa finalidade, ainda que boa, estava distorcida. O que era a mesa dos cambistas? Era um lugar onde as pessoas faziam troca. Às vezes viajávamos quilômetros até Jerusalém, o lugar onde o templo estava, para fazer adoração. E o templo, os irmãos devem saber, era um lugar em que se fazia sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais. Então imagine você querendo sacrificar a Deus um boi, andando 1000 quilômetros com um boi nas costas. Você acha isso possível? Ou 1000 quilômetros arrastando uma boiada inteira, não estou falando mais nas costas, mas levando uma boiada inteira para Jerusalém. Você acha isso possível? Na verdade, logisticamente era inviável, irmãos. E para resolver o problema da logística, uma solução muito boa, a princípio, foi apresentada. E essa solução consistia em trocar a moeda do templo por animais disponíveis ali para oferta. Então eu queria ofertar um carneiro, eu não precisava mais levar de casa. Eu levava o equivalente em moedas, comprava na porta do templo e ofertava ali. Até certo ponto isso parece prático. É como se alguém estivesse pensando uma forma de ajudar o adorador a apresentar a Deus algo de valor. Fica tranquilo, só pega as suas crianças, seu burrinho de carga, alimento para alguns dias e roupa, e sobe para cá. Não precisa trazer os animais. Aqui você pode fazer a troca na porta. Troca a sua moedinha pelos animais que estão disponíveis, e Deus aceitará isso.
O problema é que esse comércio aqui era altamente inflacionado, porque o objetivo não era fazer mais troca, facilitando para aquele que viajava quilômetros e queria adorar a Deus. O objetivo era fazer lucro a partir de um problema logístico. Eu queria explorar da fidelidade do outro dinheiro para mim. Então Jesus não está condenando a troca. Jesus está condenando as intenções por trás da troca. Porque senão a gente acha que vender as coisas na porta do templo era o problema de Jesus. O problema não era com o comércio necessariamente, mas era com a espiritualidade comercial. Vocês estão entendendo? A espiritualidade mercantil, era isso que Jesus estava irritado. Porque uma espiritualidade mercantil é baseada na relação de mérito, e lucro e mérito caminham muito juntos. Eu faço por merecer, você me dá alguma coisa em troca. Só que no mundo do lucro, a exploração muitas vezes é o viés através do qual alguém enriquece. E estava acontecendo aqui na porta do templo isso. Então Jesus se indigna contra isso. Mesmo ele sendo manso e humilde de coração, mesmo ele sendo longânimo, a fidelidade dele a Deus Pai não permite que ele veja aquilo e permaneça estático. Ele tem que reagir. A reação dele é derrubar as mesas. Então Jesus não fica nervosinho por qualquer motivo. O que enfurece Jesus é a injustiça para com o caráter santo de Deus. Você me entende? Jesus ali está vendo como o Pai vê. A santidade de Deus está sendo ofendida, e é isso que provoca nele ira. E aí ele diz: tirem daqui essas coisas, não façam na casa de meu pai casa de negócios. E nesse contexto, os discípulos estão observando a cena, e João vai narrar que eles se lembraram do texto de Salmo 69, que vai dizer: o zelo da tua casa me consumirá. Tipo, olha só, mais uma característica do Messias nele, o zelo pela casa do Pai. E na hora que Jesus faz estas coisas, e os fariseus então perguntam: com que autoridade, por que você está fazendo isso? Mostra para a gente que você tem autoridade para fazer isso. Ele então faz menção a essa fala: destruam esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Seria o santuário que Jesus faz referência, que ele haveria de reconstruir o templo de Jerusalém? Eu quero trazer luz para você entender isso, para a gente chegar no ponto alto da mensagem. Mas eu posso afirmar que não. Não é do templo de Jerusalém que Jesus está falando que eles poderiam destruir, e em 3 dias ele reconstruiria. Por quê? Porque o próprio texto afirma que não. O texto diz, verso 20: replicaram os judeus. Está comigo ainda em João? 2:20: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O que nós já podemos entender de cara: Jesus não estava falando do templo, Jesus estava falando de si mesmo. Então onde é que está o santuário de Deus aqui e a casa do Pai? No corpo de Cristo. Vocês estão comigo? Jesus se indigna por algo que está acontecendo pelo lado de fora, não porque ele se importa com a casa de pedra, mas com o que aquilo significa na relação deles com Deus. Vocês estão entendendo? E o que isso significa é como aquele povo estava lidando com a casa de Deus, que nós já sabemos, não era o templo, mas era o santuário que Jesus disse que reconstruiria. Qual foi o santuário que Cristo reconstruiu em 3 dias, irmãos? O seu próprio corpo. Isso fala do quê? Ressurreição. Muito bom. Pronto. Então aqui está simples. Jesus está falando do seu corpo que seria
restabelecido na ressurreição. E portanto ele está chamando esse corpo de casa de Deus. Então há uma coisa muito intrigante aqui. E o que é que há de intrigante nesse texto? Deus, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, tem uma casa. Deus tem uma casa. Isso é muito bonito, porque aquele que criou o lugar para todos morarem, tem uma morada para si também. Mas o que seria a casa de Deus? O que é esse ambiente? O profeta Daniel, há algumas semanas atrás, citou para nós o texto do profeta Isaías, do capítulo de número 56, versos 4 ao 7, eu quero ler para vocês, porque esse texto define muito bem o que é a casa de Deus. Isaías 56, dos versos 4 ao 7, diz assim: assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Primeira coisa que podemos dizer sobre a casa de Deus é um lugar de pertencimento. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem ao Senhor, o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. A segunda coisa que a gente pode falar, a casa de Deus está no seu santo monte. E os alegrarei na minha casa de oração. A casa de Deus é uma casa de oração, lugar de pertencimento, localizada em um santo monte, com característica de casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. É um lugar de adoração, lugar de pertencimento, no santo monte, casa de oração e de adoração. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É uma casa multicultural. 5 características sobre essa casa. 5 características: lugar de pertencimento. Que mais? Está no santo monte. Que mais? Casa de oração, lugar de adoração. O que mais? Maravilha, uma casa multicultural. Santo monte. Onde está esse lugar? Será Jerusalém? Será esse um lugar físico? A casa de Deus, que também é um santuário e um templo, porque ele descreve essa casa assim, né? Ora, é um lugar dos filhos morarem, um lugar deles adorarem, um lugar deles novamente se congregarem. Então, ela é tipo um lugar de refúgio para o estrangeiro, como uma habitação para filhos e um templo de adoração para os adoradores. É tudo no mesmo lugar que esse pessoal mora. Mas enfim, é uma casa. Casa é um lugar em que a gente habita. Mas você consegue perceber que ela é uma casa, um santuário ao mesmo tempo? Ok. Bom, essa casa, se ela for um lugar físico, qual é o endereço dela? E se ela está no lugar físico, qual o tamanho desse lugar para caber milhões de pessoas ao mesmo tempo? Bom, nós que somos cristãos sabemos que essa casa não é física, ela é espiritual. Então ela não está em Jerusalém. Ela é uma casa multicultural, invisível, mas composta de gente que se pode tocar. Povos de todas as tribos, língua e nação, comprados para Deus e constituídos um reino de sacerdotes, como diz Pedro na sua carta, que reinam sobre a terra. Um edifício espiritual feito de pedras vivas, como escreve o apóstolo Pedro.
Tudo isso já está explicado para nós, a epístola de Pedro afirma isso. Então, Santo Monte é uma linguagem espiritual para falar de um ambiente onde Deus se revela, onde Deus pode ser encontrado, onde Ele não é apenas divindade, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade revelada. Com Ele nos relacionamos e mais a Ele adoramos. Esse lugar espiritual a gente pode chamar de igreja. Não é um lugar físico. Então, no texto que nós estamos lendo, o texto de João, não mais o texto de Isaías, vamos voltar para João. Nós estamos diante de uma estrutura transitória que Jesus está usando para falar de algo eterno e espiritual. Por que eu quero que você pense nisso comigo? Porque o corpo do Jesus histórico também é uma estrutura transitória. Jesus histórico, a quem eu me refiro aqui, é aquele homem de carne e osso, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que para nós é 100% homem e 100% Deus. Amém, profetiza Roberto? Nós cremos. Mas pense comigo, a Bíblia diz que depois da sua ressurreição, passados 40 dias, Atos capítulo 1, ele ascendeu aos céus. Então vem comigo. Se ele ascendeu aos céus e ele é o santuário de Deus, se tudo acaba no homem histórico, Deus subiu e a terra ficou sem a presença. Nesse raciocínio seria isso, não, pastor? A menos que a declaração dele, destruam este santuário, em 3 dias o reconstruirei, também tenha um ponto de partida transitório para uma verdade eterna. Então vem comigo, Jesus usa o templo físico para falar de algo espiritual, e usa o seu próprio corpo para falar de algo invisível. A igreja, ela é chamada pelo apóstolo Paulo de corpo de Cristo e de santuário de Deus. Vamos ver isso? Efésios capítulo 3, versos 3 ao 6. Eu quero ler com vocês. Nós estamos construindo aqui, irmãos, solidez sobre coisas já aprendidas, para a gente fazer uma aplicação para as nossas vidas, para as nossas casas, amém? Então não tenha pressa de ler esses textos comigo. Efésios capítulo 3, os versos 3 ao 6. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Qual é o mistério? Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo vai explicar o que ele entendeu ser o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, eis o mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O que lemos no profeta Isaías, no capítulo 56, um monte de gente congregada no Santo Monte, Paulo está explicando para nós, o Santo Monte é em Cristo. Ele diz, coparticipantes da promessa em Cristo. Em, fala do lugar, onde é que nós somos ajuntados como povo, e feitos moradias de Deus, em Cristo Jesus. Mas para isso ficar ainda mais claro, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Preste atenção. O texto é exato. Não sabeis vós que sois os templos de Deus, ou que sois o templo? Sois vós uma coisa só.
o templo, não há templos, há o templo, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. A melhor tradução para a palavra templo aqui não é templo, é santuário. Quantos tem santuário na sua versão? Porque faz menção ao santíssimo lugar e ao santo lugar, o lugar onde Deus, de fato, estava, vamos assim dizer, na antiga aliança. Então presta atenção, Deus não tem santuários, Deus tem santuário. Deus não tem templos, Deus tem templo. Então significa que o Espírito de Deus não habita em mim? Não é isso. Presta atenção, isso aqui é meu corpo, mas é todo o meu corpo? Você é parte do corpo. Você é morada do Espírito, mas não é toda a morada. Você foi gerado para ser um ser coletivo, chamado novo homem, que tem uma identidade, Jesus, chamado Cristo. Da mesma maneira que um corpo tem órgãos, mas um órgão só não é todo o corpo, nós somos membros uns dos outros. Então não há igreja em você. Igreja só existe porque existe nós. Mas o Espírito que em nós habita penetra tudo com a sua essência. Então existe alguma parte do corpo de Cristo que não tenha Cristo? Não. O que podemos concluir, voltando para João, do texto que lemos, é que o verso 2,19 apresenta o corpo de Jesus como capítulo 2, verso 19, ok? Verso 19 diz: destruam este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Vocês estão comigo? O que esse texto de fato diz para nós? Ele diz que diante de nós estava o corpo de Jesus como um santuário do texto, mas o santuário que ele reconstruiu não foi só o corpo ressuscitado ao 3º dia, pois do contrário, ao ascender dos céus, a presença ia embora. O que ele reconstruiu foi um corpo espiritual, como se o seu corpo material fosse uma semente para algo maior nascer. Portanto, irmãos, o Jesus histórico, ele é como uma cápsula. Já tomou remédio em cápsula? Que você abre, a substância está dentro. Estou usando a palavra substância de propósito, porque essa palavra é chave para nós nessa mensagem. Jesus é como uma cápsula, que quando aberto, o homem aberto, ele libera uma substância, que gera algo maior, um santuário, uma casa para o Pai, uma casa para o Espírito, a casa do Pai de quem ele faz menção. O Jesus histórico, na sua morte e ressurreição, ampliou essa casa para além do seu próprio corpo. O Jesus histórico é como o detentor de um DNA, uma semente, que quando cai na terra, eclode, e o que haveria de se manifestar então é revelado. É isso que Paulo chama de mistério. Um corpo material e visível, gerando um corpo místico, espiritual e invisível, que se pode expressar por gente como eu e como você. Então quem somos nós? Nós somos um santuário eterno, uma casa, um corpo de um novo homem, que tem como cabeça Cristo e o corpo somos nós. Por isso Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Então perceba, o Jesus histórico, esse que nós estamos vendo aqui no texto de João, ele é a primeira expressão visível de uma divindade invisível.
Não é pegadinha, é uma pergunta objetiva. Quem aqui está vendo Deus nesse culto? Literalmente. Vendo literalmente. Não, onde é que está ele aqui? Estou falando sem pegadinha, literalmente. Vocês estão vendo? Jesus está aqui do meu lado? Ninguém está vendo. Porque Deus é espírito. Paulo diz que ele é invisível. E o que eu quero que você entenda é que Jesus é a expressão visível de um ser invisível, porém real. O texto de Hebreus, irmãos, na entrada da carta, vai falar algo lindo no versículo 3, vai dizer que ele, sendo o resplendor da glória do Pai, é a expressão exata do ser de Deus. A expressão exata do ser, numa tradução literal do grego, seria o caráter da essência. A palavra é caráter tu hipostases, o caráter da substância. O que isso significa? Jesus é o que eu posso ver de uma pessoa que eu não enxergo. Quem é Deus? A resposta dessa pergunta fala sobre a essência dele. Então, quando Jesus histórico se revelou a nós por meio do ventre de Maria, Deus estava revelando algo de si. E eu pergunto, Deus estava revelando como é o corpinho dele? Porque a gente ainda se engana com essa ideia de imagem e semelhança é o corpo que a gente tem. Então o corpo de Jesus não revela nada sobre o ser de Deus, porque o corpo de Jesus é um corpo qualquer de um judeu do primeiro século. O que é que revela então o ser de Deus em Jesus? É o seu caráter, seus valores, seus princípios, o modo como ele agia, seus costumes. É isso. Então presta atenção, olhando pelo lado de fora, não havia nada nele que nos agradasse, mas a sua essência nos capturava. E o que ele revelava? Ele revelava só coisas de si mesmo? Não, sabe por quê? Porque ali estava a revelação da divindade. E quem é Deus para o cristianismo? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus são três pessoas, meus irmãos. E é aqui onde muita gente tropeça teologicamente, porque quando Jesus fala, quem vê a mim vê o Pai, ele não está dizendo que o Pai agora está numa nova forma, a forma de filho, não, é que ao olhar para Jesus, eu vi a essência do Pai nele. Quando eu olho para o Vinícius, eu não vejo o pastor Isaías, eu vejo coisas que lembram o pastor Isaías, mas Vinícius é Vinícius e Isaías é Isaías, são pessoas distintas, mas que têm uma essência comum. Quando eu olhava para o Filho, eu via a pessoa bendita do Filho, o verbo que se fez carne, mas na sua essência tinha cheiro do Pai, tinha cheiro do Espírito, a divindade estava revelada a nós. O caráter da essência, que Deus é esse, Ele é justo como Ele é justo, é íntegro como Ele é íntegro, é reto como Ele é reto, misericordioso como Ele é misericordioso, passivo, longânimo, calmo como Ele é. Olharam para Ele e capturaram a essência. Ou seja, o santuário de Deus, pelo lado de fora, era o resultado da essência pelo lado de dentro. Por favor, se nunca fiz isso com você intencionalmente, só brincando, estou fazendo intencionalmente, repita comigo isso. O santuário de Deus era pelo lado de fora a expressão do que era por dentro. Você consegue ver bondade? Ah, ali bondade andando. Não, você vê expressão de bondade. Essência é invisível, irmãos, mas se manifesta de forma palpável.
E o que Jesus nos tornou? Casa de Deus. É assim que somos construídos. Se em Cristo há todo o caráter da essência, em Cristo há valores, princípios, que são próprios do Pai, do Filho e do Espírito, da comunidade santa. E se Cristo histórico é a cápsula que se abriu para formar um corpo espiritual, o que existe dentro de todos nós? Uma essência comum, a mesma hipostasis, substância. O Ada não é o Rafa, personalidades distintas aqui, mas a mesma substância. E o que isso fala para nós, irmãos? Que o Deus que tem casa, entende que casa não é só a estrutura, mas os valores, os princípios. Na nossa cultura, a gente compra casa, sim ou não? Financia pelo resto da vida e perde quando deixa de pagar 3 parcelas. A gente perde a família para comprar casa. Porque na nossa cultura, casa é o lado de fora. Tanto que para o nosso idioma, a gente criou uma outra palavra que tem mais sentido do que casa, lar. Para falar da relação que existe entre pessoas que têm uma essência em comum. Então uma família forma um lar, mas pode morar em qualquer casa. Mas para Deus, casa e lar são sinônimos. Porque a habitação está revestida de essência. O que isso significa? A casa de Deus está permeada do ser de Deus. Deus não separa o que Ele está construindo da sua essência. E aqui eu quero começar a deixar a coisa mais clara para você. Se eu e você somos casa de Deus, do que estamos permeados? Deveríamos estar permeados dos valores, dos princípios e da essência de Deus. Valores e princípios geram costumes. Tudo o que você faz é resultado de como você pensa. Você pode hoje fazer coisas no modo automático, mas isso que você faz, alguém te ensinou a fazer. Se você levanta todos os dias no mesmo horário, ou é por uma necessidade que nasceu ao longo da sua história, ou porque a sua família tinha esses hábitos. Por exemplo, quantos aqui não conseguem ficar sem café da manhã? Você acha que você nasceu com essa necessidade, ou isso era um hábito da sua casa que você estende até hoje? Um hábito. Talvez sem pensar, você só sente fome, mas alguém construiu em você o costume de comer pela manhã. E isso provavelmente foi pensado por alguém lá atrás. Quer ver um exemplo? Há 60, 70 anos o Brasil era hegemonicamente agrário, agrícola. Quase todo mundo morava na zona rural. Por que o café da manhã tinha que ser sustância? Porque você ia passar o dia na lida. Se você fosse inventar de comer só na janta, você estava morto. Então comia-se muito bem de manhã para aguentar o arroz do dia. Talvez o seu hábito é só a reprodução de um dia, uma coisa, alguém que pensou, preciso comer bem no almoço, porque senão eu não aguento. Lá atrás se pensou em fazer isso. Hoje você faz sem saber. Mas o que eu quero que você entenda é, você não faz só porque você acha que você tem que fazer. Alguém pensou que tinha que ser assim. Vocês estão entendendo? Os nossos costumes são frutos dos nossos pensamentos e consciências. Trazendo para dentro do ambiente da mensagem, as nossas práticas refletem as nossas essências. Vocês estão me entendendo, irmãos? A casa de Deus tem hábitos.
que são produtos da essência. Quem andava com Jesus? Eles começaram a pegar os hábitos de Jesus. Tanto que 3 anos depois, quando Cristo é preso, Pedro nega e o pessoal fala: você fala como ele. O jeito de falar já havia se tornado semelhante. Então, a casa de Deus tem valores, tem essências, que se manifestam na minha e na sua casa. Ou, para ficar mais claro, na minha e na sua família, no meu e no seu lar. Deveriam se manifestar. E por que talvez não se manifestam? Porque está faltando para nós, a partir do Espírito, que é a pessoa que traz a consciência de Deus para dentro dessa casa que Deus está fazendo, entender o porquê fazemos certas coisas e porquê vivemos de determinadas maneiras. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quando Jesus ascende aos céus, Ele promete aos cristãos, aos irmãos, aos santos, que enviar quem? O Espírito Santo, que Ele chama de Espírito da verdade, que ensinaria todas as coisas e que faria lembrar das coisas que Jesus ensinou. O que o Espírito traria sobre nós? Consciência de uma essência, para antes de a casa ficar terminada, povos de todas as tribos, línguas e nações, em cada etapa da construção, tudo fosse 100% preenchido da essência de Deus, de Cristo. E hoje, 2000 anos depois, uma casa de cristãos deveria reproduzir a essência de Cristo. Mas por que não reproduz? Porque nos falta entendimento espiritual. Provérbios capítulo 24 vai dizer que com sabedoria se constrói a casa, com entendimento ela se firma, e com conhecimento ela é enchida de todo tipo de bens. Sabedoria é saber os melhores meios de alcançar os melhores fins. Eu tenho N possibilidades, conheço todas, mas sei que essa é a opção que leva ao propósito. Isso é ser sábio. Tem gente que conhece muito, mas não sabe os melhores caminhos, fica batendo a cabeça, e por tentativa chega. Um sábio não precisa tentar, ele discerne. Ou, se ele faz parte de um corpo, alguém discerne para ele. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Na nossa falta de discernimento e sabedoria, nós temos maculado a essência que recebemos com valores que são desse mundo. E nesse mundo só há 2 essências, a de Deus e a das trevas. Só há 2 pais, o diabo e o Pai Celestial. Só há 2 homens, Cristo e Adão. Não há meio termo. Então você pode ter a essência de Cristo, mas operar na essência das trevas. Como? Por falta de entendimento espiritual. Eu quero dar exemplos práticos. Quantos aqui têm filhos de menos de 6 anos? Irmãos, não é pecado assistir televisão. E o que eu vou falar aqui para você não é dando uma regra para a tua casa, tá? É dando um exemplo para acender uma luz no teu entendimento. Assistir filme de ação é pecado? Claro que não. Mas eu sento com a Lari para assistir um filme de ação, daqueles bem caprichados, e basicamente filme bom de ação é tiro, porrada e bomba. Já dizia a filósofa carioca. Mas beleza, para mim que sou um cara de 36 anos, ver uma cena de assassinato não me ofende, porque a minha mente já sabe que aquilo é uma ficção. Mas para uma criança de 4 anos, qual é o impacto? Um tiro na cabeça, uma bala no peito. Qual é o impacto de O Quarto do Pânico para o seu filho de 6 anos? Isso não tem nada a ver para você que é adulto, mas para ele ofende.
ofende a mente, perturba o sono. E nós estamos falando aqui de profético, de Joel, de falar em línguas, de liberar a palavra, mas ele está perturbado pelo que ele vê com você durante a semana. E sabe o que é isso? Falta de sabedoria espiritual. Porque o seu ambiente, a sua casa, está invadida por valores equivocados. Por quê? Porque você ainda não entendeu que numa casa, os mais maduros abrem mão dos seus direitos para edificar os menos maduros. Cristo abriu mão dos seus direitos para edificar pequeninos como eu e você, irmãos. Então, na casa de homens e mulheres de Deus que estão construindo a partir da essência do eterno, eu me pergunto: será que eu não estou usufruindo mal do meu direito e ferindo a consciência de algum pequenino? O meu filho, por exemplo. Então o que eu faço? Enquanto ele estiver acordado, eu assisto o desenho da idade dele, sobretudo um desenho que transmita algum tipo de valor. Sento com ele, por quê? Porque não é sobre desenho, é sobre ensiná-lo a se relacionar comigo e a amadurecer a cognição dele, pouco a pouco. A novela que para você não tem nada a ver, da mulher beijando o homem, heterossexual, beleza. Como é que isso impacta a sua criança de 4 anos? O beijo na boca, a cena quente, isso impacta erotizando. E depois você fica desesperado porque aos 11 anos o seu filho está passando a mão na bunda da menina da escola. Mas ele não aprendeu isso em casa. Realmente não com você, mas com o convidado que você botou na tua sala, por falta de discernimento espiritual. Você é radical demais. Irmãos, preste atenção. Costumes reproduzem essências. Se você perde muito tempo com coisas que são efêmeras, isso já é um costume da sua casa, perder tempo. Quando seu filho for adulto, ele vai ter problema com administrar o tempo, porque você ensinou ele a matar o tempo desde pequeno. E aí você quer que o moleque da noite para o dia se torne alguém disciplinado, que consegue estudar sozinho. O que isso tem a ver com o cristianismo? Tudo. Porque Jesus pegou na mão de cada discípulo e ensinou essas coisas. Por que você fez isso? Irmão, Jesus estava indo para a cruz, Pedro tentou matar um cara, errou o alvo, cortou a orelha, Jesus virou para o cara enquanto a orelha estava sangrando e falou: peraí, só um minutinho. Por que você fez isso? Irmão, Jesus estava indo para a cruz. Quem estava mais sob pressão ali? Jesus, ó, no meio da pressão, todo mundo querendo matar ele, olha a cena, o cara... Calma. Por que você fez isso, Pedro? Ó o adulto maduro, o pai, falando com o menino. Por que você fez isso? Rapaz, aprenda uma coisa. Toda vez que você usar a espada para ferir alguém, a espada vai te ferir. Não é assim, Pedro, não é na força. Fica na sua. Vocês que vieram para me prender, terminem de fazer o que vocês fizeram. Tem que fazer. Vocês estão entendendo? No meio de uma cena de tensão em que Jesus poderia entrar em desespero. Vão me levar! Alguém aqui precisa ser maduro para continuar ensinando as crianças a crescerem. Mas eu estou cansado, Rafa. Eu trabalho 10, 12 horas por dia. Só quero chegar no meu sofá e assistir o meu Netflix. Que bom para você. Mas na casa de Deus só se constrói com intencionalidade. Deus não vai fazer o seu trabalho, querido. E eu não estou falando de esforço, estou falando de comprometimento. De um ser que pelo Filho nos deu exemplo. O que eu faço? O que eu vejo meu Pai fazer. Minha comida e minha bebida, fazer a vontade do meu Pai. Até quando, Zé? Até o fim. Irmãos, os nossos hábitos reproduzem nossas essências. Vou dar um exemplo. Na minha casa, eu sou o marido, eu lavo a vasilha depois das refeições. Que massa! Tem alguma coisa a ver, profeta? Sim e não. Depende. Com uma análise sábia, pode ter muito a ver. Vou dar alguns exemplos. Na minha casa, profeta, eu lavo a vasilha de boa para ajudar a minha esposa.
É para ajudar mesmo ou porque quem manda na casa é ela e você tem medo de dizer não? E aí você se submete à rotina que ela te impõe para não arrumar confusão. Isso revela um problema de essência em você. Você tem medo de confronto. De falar, amor, eu não vou lavar a vasilha porque você quer. Se organize e lave. Hipótese 2. Não, na minha casa eu lavo a vasilha de boa. Por que você lava a vasilha? Porque você é um perfeccionista que acha que tudo que ela faz não é o suficiente. E portanto você prefere fazer ou deixar ela se desenvolver. E aí você mascara isso no serviço, mas na verdade você é egoísta. Porque se não fazem do seu jeito não serve. E vive reclamando que a sua mulher não faz nada em casa. Você é o problema. Porque na sua cultura egoísta, ou eu sou bom e faço, ou o mundo não serve. Você não sabe ensinar as pessoas. Porque para você o resultado é mais importante do que a relação. Hipótese 3, você lava porque você ama. Não, pô, ela já fez a comida, vou lavar para poder ajudar. Top, isso sim, é uma cultura compatível com a essência de Deus. Mas é sobre vasilha? Irmão, vocês estão comigo aqui? Vocês estão achando que ser cristão é só vir no domingo, levantar a mãozinha, cantar 3 músicas, ouvir uma palavra e voltar para casa? Isso para muitos se chama religião. Cristianismo é uma casa espiritual espalhada em muitas casas. Deus está construindo um ambiente que as pessoas podem ver pelo lado de fora. E o que elas veem pelo lado de fora é o que a gente chama de cultura. A gente fala muito de cultura do reino do céu, a cultura que é a o extravasar exterior, a vazão exterior só é possível pela mudança de consciência. Sabe como se constrói uma cultura? Pensamentos, ideias, ideais e pensamentos, consciência. Dessa consciência aqui, eu formo o que a gente chama de identidade. Porque quando eu e você pensamos da mesma forma, nós nos identificamos, a gente se pensa ser igual, ainda que seja diferente. Agora pega isso aqui num outro esquema. Seus atos repetidos viram hábitos. Quando são mais do que seus, eles viram costume da casa. Mas quando o costume da casa se torna o costume de casas, isso vira uma cultura. E quando a cultura toma um grupo enorme, isso vira uma sociedade. O que é o cristianismo? Uma sociedade de gente que não tem o mesmo sangue, mas tem a mesma identidade. Por isso no final as nossas casas, irmãos, vão ser essencialmente muito parecidas. Ainda que aquela seja mais agitada, essa seja mais introspecta, porque existem pessoas diferentes, não essências. Se entre nós há essências, o engano está entrando no nosso meio. Obrigado. Falei para o pastorzão, prega comigo, porque eu compartilhei com eles o que eu queria pregar. Vou para a academia. Estou lá. Comecei falando que é por saúde, mas começa aqui, ó. Mede aqui, mede aqui, mede aqui. Mede aqui, mede aqui, mede aqui. Presta atenção. Academia é pecado? Mas isso aqui está revelando que tipo de essência em mim? Vaidade. O mesmo lugar, irmãos, mas essência diferente. Outro exemplo. Vou malhar eu e a Larissa, como acontece. A Larissa bota no peso da perna 2 vezes do meu. Eu falo, mas não vou ficar para trás, é nunca. Você acha, André? Eu faço pilates. Aqui não. Boto 3 vezes mais o peso, lesiono. Pá! Por quê? Porque eu não quero ser humilde e entender que a minha capacidade naquele momento é menor que a dela. Qual é o problema de carregar menos peso que a minha esposa? Ou para mim ser homem é a mesma coisa que ser macho, porque para a escritura não é.
mas é academia, nada a ver, profeta. É? Não, porque esse cara que põe mais peso do que precisa pôr, na verdade não está preocupado com o exercício de saúde, mas com a sua própria imagem. E se ele é assim com o exercício, ele é assim com outras coisas. Ele é o cara que está morrendo, mas vai fazer de coisa que aguenta. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá quase infartando, mas tá tudo bem. Você tá bem, mano? Tô. Tá morto espiritualmente, mas está fazendo de conta que aguenta. Você já sucumbiu à pressão. Teria que estar gritando por ajuda. Mas e o zelo com a própria imagem? Incompatível com a essência do eterno. Porque Deus não tem duas caras. Deus tem três pessoas. Obrigado, pastor. Ou, voltando ao exemplo da academia, tô lá, 10, ó. 10, André. O instrutor chega no meu lado, já aconteceu muitas vezes comigo. Bota mais peso nessa máquina. Eu geralmente falo, você acha que dá? Tenta, cara. Olha que deu, agora termina o exercício. Beleza, isso é um bom exemplo. Quero dar um exemplo ruim. Bota mais peso. Eu não. Isso aqui é o que eu aguento. Não, é o que você quer carregar. Você quer omitir sua responsabilidade, que você pode mais. É mais fácil que outros façam por você. Se você rouba no peso da academia, você pode estar roubando nas suas responsabilidades cristãs. Deixando de ser homem em casa, esposa, filho, crente. Na tarefa da oração, deixa o Zé carregar. Ele tem cheiro de profeta. Ele ora por todos nós. Ora em línguas por mim, Zé. Profetiza por mim. Sabe o que é isso, irmãos? É mentir no peso. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo extremamente prático para mostrar para você. Os nossos atos refletem as nossas essências, irmãos. Cara, na quarta-feira aconteceu algo magnífico aqui. Samuel me corrigiu numa viagem que eu fiz. Eu não li o prefácio do livro e errei. Ele me corrigiu. E eu falei, obrigado, é isso mesmo, errei. Maravilha. Sabe o que é isso? Isso é ser cristão. Porque a Bíblia diz que o sábio, ele ama a correção. Aí eu faço de conta, não, é que você não entendeu. Existe uma outra versão em latim que eu li. Por quê? Porque eu vou aparecer errado na frente dos meus irmãos? Jamais. E o zelo com a minha imagem? O que me consome e o que tem que consumir você é o zelo da casa de Deus. Jesus, quando estava cuidando do ambiente exterior para trazer uma lição espiritual, os discípulos pegaram. Ele é o Messias. O zelo da minha casa o consumirá. Sabe o que é a característica de um homem e mulher de Deus? Zelo que consome pela edificação eterna. Pastor, me repreende, manda mudar, tirar o berço de dentro do quarto. Tira. Não é sobre onde o berço tem que estar, é sobre o matrimônio. Rafa, tira o berço daqui. Enquanto ele estava arrumando uma lâmpada no meu quarto, tira o berço daqui. A Dedé dormindo nesse berço aqui, quando a Dedé nasceu, vai matar a tua intimidade. Você acha, pastorzão? Mano, você vai acostumar ela mal. Ele desmontou o berço e montou no outro quarto. Não, eu pedi para ele ajuda, porque eu não sei fazer nada disso. E sabe o que foi, irmãos? Foi maravilhoso. Por isso que eu asso carne para ele. Porque ele desmonta berço para mim. Irmãos, isso é sério. Quando nós chegamos aqui, primeira filha, Lulu, cara, a gente veio cheio de hábitos, né? Ela ficava muito no colo. E eu me lembro que uma vez estávamos, se eu me enganar nas pessoas, vocês me falam, acho que estava eu, pastor Agi, pastor Isaías e o AP. Éramos nós 4 só, né, pastor? E eles me chamaram para falar, Rafa, cara, tá mantendo a Lulu muito no colo, mano, você vai gerar um nível de dependência absurdo nela. Não, cara, mas eu boto ela no colo porque é o seguinte, na hora da adoração é mais fácil para eu me movimentar. Mano, beleza, mas pensa só, vamos olhar para frente. Hoje a Lulu tem 1 ano e pouquinho. Daqui a pouco ela tem 15 anos, mano. E esse excesso de proteção vai gerar um nível de insegurança tamanho, que a Lulu vai precisar do braço de um homem para se sentir segura. É essa moça que você quer gerar?
bota ela no chão, deixa ela se ralar, isso faz parte da vida. Isso tem a ver com o cristianismo? Mas muito. Então se a Lulu dança, se a Lulu corre, se a Lulu pede licença, se ela pede para ir na sua casa, se ela tem autonomia, isso foi ensinado. Eu não enxerguei. Por quê? Porque tem coisa que a gente faz, irmão, que a gente faz sem intenção, porque é o hábito que a gente recebeu. Mas alguém no corpo olha e fala: cara, não está certo, essa essência aqui é comprometida, muda essa conduta. E daqui a pouco os nossos filhos estão vivendo do jeito novo sem entender, porque um dia a sua consciência foi afetada. Cultura de oração: aqui no Tameion todo mundo levanta às 5 horas da manhã para orar. Não! Cultura de oração é independente da hora que você ore, todos nessa casa oram. Isso é cultura de oração. Se você ora de noite, na hora do almoço, no banheiro do seu trabalho, ou em casa, não profane o que eu estou dizendo, por favor. Não importa o horário, desde que você entenda que oração é imprescindível, que a prática da presença é algo constante entre nós. Isso é cultura. Não é impor a regra de que é todo dia no horário. Não é sobre isso. Mas cultura só nasce quando consciência muda. Olha que coisa linda. Eu sonhei, irmãos, em ser ministro de uma comunidade assim. Estou falando sério. Vocês não sabem como era um pânico ver uma criança correndo na direção do palco. Mas nessa casa, ela vai aprender a liberdade correndo. A gente vai ensinar os limites proporcionalmente, mas vai chegar um dia em que ela não vai olhar para o Glaico e para a Alice e dizer: eu não sei porque você impediu. Porque ela nunca foi cerceada de cear. Ela aprendeu o acesso desde sempre. A nossa prática tem consciência. Criança ceia nessa casa para ensinar que Cristo está acessível. Você acha que é porque a gente é bagunçado? Por que eles comem o tanto de pão que eles querem? Porque nós estamos ensinando para eles que a ceia é uma celebração, não é um funeral. É uma refeição familiar como o almoço que eles comem em casa, só que é entre irmãos, que são da mesma família. Você acha que a gente faz isso sem saber? Por que você vem à mesa? Para você se tornar responsável pela decisão que você toma. Esse hábito então tem consciência? Tem. Porque não tem cultura sem transformação de essência. Por que um irmão pode chegar na lateral e pegar no microfone e pedir para orar? Porque nesta casa, os ministros não são a exclusividade da instrumentalidade de Deus. A gente quer que você acredite que você é instrumento do Senhor. Então no culto você pode interagir. Por que no turno o cara fica com a cadeirinha aqui e deixa você orar, participar, para te ensinar que a construção é com você também? Isso tudo é intencional? É claro que é. É o jeito de dizer para você: você é um edificador. Nós poderíamos dar outros exemplos, mas o meu objetivo aqui não é esgotar as possibilidades, é revelar realidades que talvez você não esteja vendo. Exemplo, para fechar: você faz visita para todo mundo, mas sempre está sozinho. Já perguntou para sua família se ela quer ir com você? Porque talvez o seu hábito denuncie que você é egoísta e não quer desenvolver os santos da sua casa. E você se julga superior a eles, por isso você faz tudo só. Você não pode esperar 15 minutos para o marido ou para a esposa ficar pronto e ir com você? Ah, você está dizendo que fazer visita sozinha é pecado? Não. Mas sonda a sua motivação, porque talvez a sua prática tenha uma essência distorcida. O que você faz? É pensando em cobrar alguma coisa em troca amanhã?
Você é solícito por quê? Não, é porque eu amo servir. Ou é porque você não quer que ninguém jamais negue um favor a você quando você pedir? Ou você é extremamente solícito pelo contrário, não quer precisar de ninguém, então se mostra útil o tempo inteiro para que ninguém perceba que você tem necessidades. Nós não queremos o seu serviço, queremos o seu coração, porque com uma essência transformada, uma nova cultura se faz nessa casa. Essa casa, enquanto parte do que podemos chamar de grande casa de Cacoal, quer construir com sabedoria, entendimento e conhecimento. E isso é indispensável, intencionalidade. Você precisa examinar que tipo de homem, mulher, pai, se você é mãe, filho, você tem sido em casa. Você tem dificuldade de enxergar? Peça ajuda. Irmãos maduros podem mostrar facilmente para você. Sabe os seus rompantes? Às vezes não é temperamento não, é grosseria mesmo. E o que você precisa é de cura. Em suma, irmãos, você e eu somos casa. A responsabilidade de sermos transformados para edificar na essência do eterno é de todos nós. Mas há aqueles que vão se omitir dessas responsabilidades, dizendo que não são capazes. Mentira. Ninguém é capaz, o Espírito habilita a todos. A capacidade vem do alto. Ah, eu não dou conta disso. Mentira, você não quer isso. Ou terceiro, é invasivo demais. Eu acho até legal, mas eu tenho o meu próprio jeito de ver isso. Você está resistindo à essência do eterno. Porque a casa de Deus não tem essências. Só tem uma essência. E nessa casa só tem gente que está desenvolvendo-se, amadurecendo para cooperar, ou gente que está se infantilizando para impedir a construção. Quero encerrar, graças a Deus tenho tempo para isso ainda, fazendo menção a um personagem bíblico que não estava no meu script, mas entrou hoje, enquanto conversávamos. O rei Ezequias é um personagem emblemático do Antigo Testamento, e a história dele tem tudo a ver com casa. Não vamos ler o capítulo juntos, mas eu só quero lembrar você de quem é ele. Lembram do rei de Israel, que recebeu uma palavra profética de que ia morrer, e no mesmo instante, o profeta voltou para ele e falou: te dou mais 15 anos, mas qual foi a palavra que o Senhor deu a ele em sequência? Organiza a tua casa. Aquele mesmo rei foi o cara que juntou tesouros e edificou coisas maravilhosas para Deus. Ele era um homem que amava o Senhor. E quando os povos estrangeiros vêm a Israel, ele abre os tesouros e mostra. E pouco tempo depois o Senhor fala que aquele povo que veio e viu os tesouros voltaria para levar tudo, mas que aquilo não aconteceria na geração dele, aconteceria na próxima. Quando ele ouve aquela profecia, ele fala assim: ufa, ainda bem que não vai ser comigo, vai ser com os meus filhos. Sabe que tipo de homem é esse? É um homem que não quer amadurecer e assumir responsabilidade de edificar. Deus fala para ele: organiza a tua casa, e em 15 anos ele bagunça ainda mais ela. Gera um filho que vai virar uma desgraça para Israel. Porque organizar a casa, irmãos, não é algo que homens perfeitos fazem, é que homens e mulheres intencionais fazem. Ou você acha que Deus mandou ele organizar a nação de Israel? A nação estava próspera. Organiza a tua casa era organizar o interior, suas relações, deixar um legado.
Você só tem Ezequias de exemplo? Não. Olhemos para Davi. Esse é um bom exemplo. Começou mal, mas terminou bem. Errou com muitos dos seus filhos por omissão, deixou de lado para outros resolverem, mas ele decidiu aprender com cada repreensão que Deus lhe deu. E já velho, fraco, sem condição de fazer pelas próprias forças, ele organiza a sua casa. Tira do trono um rei soberbo, um dos seus filhos, Adonias, estabelece o que Deus havia chamado para ser rei, Gedidias, o amado do Senhor, Salomão. Bota Salomão na beira da cama e começa a conversa da vida de Salomão. Com essas palavras: Salomão, meu filho, seja homem. Tem muita coisa que o seu pai fez que você vai ter que corrigir, mas eu vou te dar os caminhos. Tira Joabe do exército, remove o sacerdote fulano de tal, coloca esse, faz isso, faça a justiça à causa de Abner, e ele vai pá, 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 pá. Fala para Salomão: organiza a sua casa. Ele não dá conselho sobre gestão, ele ensina Salomão a ser um homem adulto. E dessa conversa Salomão sai com tanto temor que o texto bíblico vai dizer que ele vai pedir ao Senhor o quê? Sabedoria. Irmãos, ele estava reinando no apogeu do seu pai. O que provocou nele esse pedido, talvez você nunca tenha pensado, é o legado que o pai deixa. Um homem maduro chama o filho e fala: você está achando que é brincadeira a vida? Você não merece esse trono, mas Deus te escolheu. Seja homem. Honre o Senhor, ame-o. Você sabe quais são os meus erros, eu não os nego, não os repita. Salomão sai de lá tomado de temor e diz: Senhor, quem pode governar o seu grande povo? Irmãos, ele está humilhado pelo sentimento de incapacidade. A conversa com Davi foi boa, trouxe uma essência de humildade para o garoto, e ele fala: quem pode governar seu grande povo? Seja comigo. E Deus ele fala: o que você quer? Ele diz: sabedoria. Não importa que ele tenha se desviado depois, e que só no fim da vida, pela obra de Eclesiastes temos esse testemunho, tenha percebido os seus erros, mas que o pai deixou a casa em ordem, deixou. Davi podia ter partido de boa, irmãos. O rei estava estabelecido, ele teria um funeral de honra. Mas pais não transferem para outros a sua responsabilidade e não descansam enquanto não veem que a essência está em toda a casa. Repito, Davi organiza o exército, o sacerdócio e as questões civis. O que ele está fazendo? Botando essência em toda a casa. Aí, Jesus chamado Cristo. Voltamos para João. Carinhosamente há um título de honra dado a ele. Qual é o título? Filho de Davi. Porque governar não é mandar, é penetrar com a essência de Deus em tudo. Aqui a sua vontade será feita como é feita nos céus. Aqui a sua vontade será feita como é feita nos céus. Isso é governar. Quero chamar à frente pessoas que reconhecem que precisam se arrepender do desgoverno de suas vidas. Da irresponsabilidade crônica, da transferência de tarefas, da preocupação com o próprio ego, da resistência do conselho. Na minha casa é diferente, lá eu faço diferente. Se arrepender do não ter nada a ver, porque talvez o seu problema é ser distraído demais.
e é assim que a sua casa está ruindo. Distraído no cuidado com os seus filhos, na relação com as pessoas. Talvez você seja o tipo de irmão que tem dificuldade com palavrão. Você fala muito palavrão, meu irmão. E os seus filhos estão aprendendo a ter uma mente contaminada. Você precisa se arrepender disso. Talvez o seu problema seja com mentira, meu irmão. Você mente muito. Minha irmã, você mente muito. Eu não tô. Fala que eu não tô. Não tô bem, não vou fazer. Tá bem, não quer fazer, mas diz que não tá bem. E a cultura da mentira está entrando na sua casa. Essa é uma noite de arrependimento. Pastor Isaías vai nos conduzir nessa intercessão. Pai, em nome de Jesus, todos nós, Senhor, nos colocamos diante de você. Eu me dobro, Senhor, de joelhos juntos com os meus irmãos, Senhor. E te peço nessa noite misericórdia, Paizinho. Misericórdia, porque somos tardios em nos dobrar à tua vontade, ao teu Espírito, porque resistimos e apresentamos justificativas para não nos dobrarmos àquilo que vem de você, às vezes até mesmo pela boca de uma criança, Senhor. Te pedimos perdão, porque levantamos diante da sociedade uma reputação. E por essa reputação, quantas vezes temos negligenciado o assumir as responsabilidades. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nos coloca hoje em um lugar aonde nos tornamos irrepreensíveis diante de você e diante da tua igreja, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, de fazer segundo a nossa própria vontade, e queremos nos render à essência desta casa, à essência desta família, da família de Deus, por meio de Cristo, no Espírito Santo, para sermos um. Que as nossas casas não hajam no corpo como doenças autoimunes que corroem a unidade do corpo, que se movimentam numa essência contrária ao funcionamento adequado, Senhor. Não, mas queremos ser aqueles, Senhor, que abriram mão de tudo para se entregar por inteiro a essência dessa nova casa, desse novo homem, dessa nova construção, do qual todos nós somos membros, sendo membros de Cristo e membros uns dos outros. Nos ensina todos os dias a assumir as nossas responsabilidades. Elimina a resistência do nosso caráter de se irar ao ser repreendido. Como podemos dizer, é a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, se somos membros uns dos outros? Se matamos o nosso irmão quando procedemos com indiferença, Senhor, arranca-nos deste lugar e leva-nos a essa essência genuína de homens e mulheres que não podem todas as coisas, que não sabem todas as coisas, mas que se submetem em amor uns aos outros, para que Cristo seja tudo em todos, para que nós possamos ter todo conhecimento. Precisamos estar ligados a esse corpo, porque no corpo de Cristo há o conhecimento de Cristo.
Para que possamos ter toda a força, precisamos estar ligados a esse corpo, porque toda a força de Cristo está no corpo de Cristo. Para que possamos ter todo o poder, precisamos estar entregues completamente à vida nesse corpo, porque todo o poder do teu Cristo está revelado no teu corpo. Pai, nos leva a esse lugar, a essa consciência e a essa prática, que como os ouvimos hoje, revela, como ouvimos na semana passada, quem é o nosso Pai, de quem é a identidade que nós levamos pelos lugares onde andamos. Concede-nos essa graça, por misericórdia, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Volte para o seu lugar.